obrigado. Eu fiquei feliz, estou feliz de ouvir que acabou de concluir um curso teológico, neste caso ministerial. Parabéns. Obrigada. Que a pessoa que lida com os pastores e líderes é preciso que tenha passado por lá. Voltando para o tema, e às vezes eu gosto que alguém leia para mim. Eu sei ler, mas eu gosto de pedir a alguém que leia, não é? Tenha bondade, pastor. Eu vou pedir, é só para estar preparado, no caso de eu pedir. Queria só salientar uma coisa. Há religiosos e quando levanta esse assunto de religiosos, eu gosto, onde eu tenho andado, eu tenho dito, eu não sou religioso. É um assunto. Exato. Religioso é outra coisa. Agora, crente é outro assunto. Não gosto de falar muito, de apontar o dedo a outras pessoas, porque isso não é a minha posição. Para dizer que vale a pena obedecer o protocolo, e isto e aquilo. O que é o protocolo? Nós deveríamos falar um bocadinho acerca disto, não é? Exato. Logo, em primeira carta de Coríntios, 14:40, se puder, podia me dar uma mãozinha, não é? Ler para mim. Primeiras de Coríntios. De Coríntios, sim. 14:40. Muito bem. Diz assim a primeira carta de Coríntios, 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. No entanto, nós não diríamos protocolo na igreja. É preciso que haja uma ordem. Na igreja, em todas as igrejas, é preciso que haja uma ordem. Há certas igrejas que são largas, são grandes. Então, um pastor não consegue zelar a partir da porta até aonde? Então, é preciso que haja, nós chamamos obreiro. Eu tenho falado assim, obreiro. Na minha igreja não há protocolo. Obreiros, sim. Obreiros são pessoas que cooperam com pastores. Entanto, é a pessoa que organiza, não é só na igreja, nos casamentos, etc. Então, ele serve, qual é a tarefa do obreiro? O protocolo, para melhor entender como se fala na outra coisa, é para dar uma mãozinha às novas almas e colocar, mostrar a cadeira, etc., organizar certas coisas. E nas nossas igrejas também é necessário que haja os obreiros. Mas tudo isso para ajudar o crescimento do ministério, para ajudar a pessoa que está a liderar, a pessoa, o tal evangelista, é o diácono, é o pastor, é o cheia, é para ajudar, para que o ministério cresça. Agora, protocolo é outra coisa, talvez os religiosos, porque a palavra religioso é uma confusão. A palavra religioso é aquelas igrejas que você é obrigado a seguir aquela religião. O religioso sai da palavra religião, porque há certas igrejas que você meteu o pé, estás lá, é obrigado a obedecer a religião. Quer como não, você está lá, é obrigado. Agora, tentam-me não tocar muito nisto. Muito bem, ouvimos aqui a explanação do pastor Vilanculo, não é? Que abrimos aqui o livro de Coríntios, 1 Coríntios 14, onde o apóstolo Paulo ele dizia que tudo deve ser feito decentemente e com ordem. Evangelista Samson, apóstolo Paulo, aqui nesta carta, nesta epístola, ele está a dizer que é importante que se obedeça tudo como Deus manda. Mas nós temos percebido nos dias atuais que as coisas não têm acontecido desta forma. Estava a dizer aqui o pastor Vilanculo que em algum momento é preciso que se tenha obreiros, não é? Que são protocolos também em algum momento, para ajudar, para dar uma mãozinha ao pastor, à pessoa que está a liderar um ministério, a liderar uma congregação, uma igreja. Mas nós temos visto hoje em dia aquelas megas igrejas e até algumas não tão megas assim que o pastor
é comparado a um presidente, onde que a um fiel que precisa de um aconselhamento tem dificuldades para chegar a este pastor. O que é que tem a dizer em relação a isto? Ainda está-se a obedecer à Escritura Sagrada ou são leis dos homens implementadas na terra? Muito obrigado pela questão que me colocou. Em primeiro lugar, quero talvez substanciar aquilo que o meu amado pastor Vilanculo estava a dizer. Aqui falava em termos acerca nos versículos anteriores. Portanto, irmão, desejais intensamente os dons de profetizar. Não proíbas os que falam língua, mas tudo faça-se com ordem e decência. Aqui estamos a ver a organização, o chamado do apóstolo Paulo, o maior doutrinário, o maior apóstolo que pisou na terra depois de Cristo. Nós estamos a ver aqui ele a chamar a consciência, tudo que for-se a fazer dentro do corpo de Cristo deve ser feito com ordem e decência. Tem que ser princípios estabelecidos por Deus e pela sua palavra. E nós, quando vamos ver aquilo que nós temos assistido nos dias atuais, eu chamo do evangelho moderno, chamo de igrejas modernas que saíram daquilo que é a palavra do eterno Deus para viver. Por exemplo, obreiro, todos nós, se formos a ver a luz da palavra de Deus, todos somos obreiros, todos. Exato. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, todos nós somos obreiros. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 18, 15, diz que assim: procura te apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus, que não tenha nada do que se envergonhar. Em princípio, todos nós somos obreiros, mas existe aqui estes que são obreiros que estão numa, não vou dizer que são menos inferiores aos outros, que tem esta tarefa dada pelo evangelista, ou pelo profeta, ou pelo apóstolo, ou pastor, de cooperar aqui, como disse o meu pastor Vilanculo, Exato. de ajudar naquilo que é na obra de Deus, em coisas que o pastor, o evangelista não pode fazer, o obreiro ali pode apoiar, a organizar aquilo, fazer isso, fazer aquilo outro, no sentido da edificação deste corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça da igreja. Prestamos atenção ao seguinte: eu vi a questão que colocou o meu pai, pastor Vilanculo, uma questão muito interessante. Devemos obedecer mais a lei, aquilo que é o protocolo dos homens, o protocolo do planeta Terra, o protocolo do céu. Veja uma coisa muito interessante que eu gostaria de deixar aqui. Estamos a ter problemas graves dentro da igreja por conta de viver desorganizadamente, e vou dizer por conta de viver a religiosidade. Meu pai foi muito pragmático a dizer: Cristo não trouxe religião aqui, trouxe um estilo de vida, um modelo para libertação, cura e transformação de vidas, não de viver de status, de viver querer aparecer. O grande problema que está a acontecer, a disputa dos apóstolos, profetas, evangelistas, mestre, pastor, em quererem aparecer diante dos homens. Eles não estão para servir o povo, mas querem servir, estão para ser servidos, a mostrar uma total contrariedade à palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 11, diz que o bom pastor, ele está para servir, não para ser servido. E veja uma coisa, quando questionou o meu pai Vilanculo a respeito deve respeitar mais a lei da terra ou a lei do céu, no livro de Coríntios 13 nos diz uma coisa: devemos respeitar as autoridades constituídas por Deus. Eu tenho que respeitar o presidente da República, o Daniel Chapo, que foi elegido, os ministros, professores, qualquer, toda autoridade que foi constituída por Deus, que está a governar, eu devo respeitar. Mas toda lei que é aprovado na Assembleia da República, que fere a sã doutrina, que é a palavra do eterno Deus, eu, evangelista Samson Manjani, eu me abstenho dessa lei, porque a lei de Deus está acima da lei humana. Será que se em algum momento aparecer de surpresa o seu ministério,
será que não vou me deparar com este protocolo que está aqui a dizer que não defende? Muito obrigado. Se for já aparecer de surpresa, você não vai saber aonde o evangelista sente, nem vai ver aonde, não vai descobrir quem é a mulher do evangelista, nem quem os filhos do evangelista, se o próprio evangelista Samson não lhe mostrar de que é aquele ali, ou a mulher, os filhos do evangelista Samson. Por que é que eu quero te trazer isto aqui? Nós estamos já a fazer coisas que Cristo, Ele não mandou fazer. Eu fui convidado outrora para uma igreja para ir pregar. Houve ali uma situação de virem com guarda-chuvas, coisa provável, eu disse, não preciso disto. Eu estou para servir, não ser servido. O pastor insistir, eu disse, não pode fazer, insistir por questões de ética, acabei deixando, mas para não ter um desconforto naquele preciso momento. Olha, a Igreja de Cristo, quando existe lei da República de Moçambique, nós vamos obedecer e respeitar as leis que pela graça e misericórdia de Deus foram dadas. Mas toda a lei que for uma lei que ela fere a palavra de Deus, fere aquilo que é o mandamento de Deus, eu devo me abster deste mandamento. Por quê? Vai em contramão, vai fora da vontade de Deus. A Bíblia diz que os apóstolos disseram, vale mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Vale então, mais obedecer a Deus do que obedecer a lei dos homens. Porque a lei dos homens, Exato. se for a ver muitas das vezes, outras leis não estão para favorecer a todos, mas a alguns. A lei de Deus está para favorecer a todos e é eterna. Deus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca vão passar. Muito então, bem. nós temos visto apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, que eles têm usado esta autoridade que eles têm, não é para poder servir ao povo, é para poder manipular o povo, é para poder sacrificar o povo, é para poder fazer coisas que não estão escritas nem plasmadas na palavra de Deus. O próprio ensino, a própria doutrina dentro da igreja é uma doutrina antropocêntrica, não é uma doutrina cristocêntrica ou teocêntrica. Então, estas mesmas doutrinas são doutrinas religiões dos homens, não de Deus. Muito bem, doutrinas... Em 7 de Marcos 7, diz assim que eu homem... volto já para si, evangelista. Muito Volto já, obrigado. Eu estava aqui, ainda era a introdução, mas depois vou trazer o desenvolvimento. Exato, Muito obrigado. Já vai voltar aqui a trazer toda esta explanação. Bem, estamos aqui, olha que eu acho que eu vou engordar aqui uns 3 quilos, né? Muito bem, ouvimos aqui que Paulo ainda diz que é um obreiro aquele que deve manejar bem a palavra de Deus. Voltando aqui para o apologista, mesmo que existam erros institucionais, um apologista deve defender a fé, mesmo existindo estas picuinhas, estes erros lá dentro. Bem, a apologia tem a ver com a defesa da fé. Então, quando nós sentimos, quando o apologista sente que a fé está sendo atacada, ele se posiciona. Na Bíblia temos o livro de Judas. O livro de Judas, todo ele, escrito por Judas, é um livro apologético. Judas, quando começa no primeiro versículo, ele começa dizendo que quis eu escrever-vos a respeito da salvação comum. Mas eu acredito que na hora que ele queria falar sobre a salvação comum, que talvez estaríamos aqui a desfrutar de grande conhecimento teológico ou sorteológico do Judas, que esse tal Judas é o irmão de Jesus, talvez queria falar da infância de Jesus, do crescimento dele, até a sua morte, até a sua ascensão ao céu. Mas quando ele quis falar sobre isso, Deus colocou no coração dele que ele devia falar sobre apologia, defesa da fé. Ele começa a falar ali sobre coisas que acontecem, homens que se filtram no meio do cristianismo, homens que estão no meio de nós para distorcer a palavra de Deus. Até porque isso não é novidade. O Senhor Jesus, quando falava da parábola do trigo e do joio,
ele disse que o trigo são os filhos de Deus e os joios são os filhos do maligno. E quem os plantou é o próprio diabo. Para dizer o quê? Para dizer que dentro dos cristãos, no meio dos cristãos, no meio dos religiosos, Satanás planta ali os dele. Para fazer o quê? Para atrapalhar o crescimento espiritual dos cristãos. Então o apologista se posiciona para defender esses ataques que atacam a fé cristã, defender a fé cristã diante dessas doutrinas falsas, diante desses abordagens, dessas pregações falsas. Vejamos, você está dentro desta congregação, desta igreja, porém acontece uma situação em que está aqui a dizer que existem homens infiltrados para distorcer aquela que é a palavra de Deus. Como é que você vai defender esta fé, sendo que aquela pessoa está acima de você? Esta pessoa está a liderar a você e as outras pessoas que também lá estão neste lugar. De que forma você vai defender esta mesma fé que o seu líder está a trazer? Conforme nós sabemos, a apologia não é ataque. A apologia é uma defesa. Sendo uma defesa, ela é feita, segundo o apóstolo Pedro, temos que fazer com amor e mansidão. Com amor e mansidão. Então, e outra coisa, outra observação. Nenhuma autoridade religiosa, nenhuma autoridade espiritual está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma autoridade. A palavra de Deus está acima de qualquer tipo de autoridade, seja ela religiosa, assim como não. O meu amado que está aqui, o evangelista, ele disse muito bem que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por essa razão, nós usamos a palavra de Deus para defender a fé cristã. Usamos a palavra de Deus para chamar a atenção com respeito, com mansidão, com amor a qualquer um que se posicionar contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é investigável. A fé cristã é uma fé investigável. A fé cristã é uma fé fundada na história. A base do cristianismo é Cristo, é a cruz e é a ressurreição. Esses 3 fatos que aqui abordamos são fatos históricos e verificáveis. Então, a partir da palavra de Deus, nós podemos defender a nossa fé, independentemente se é um pastor, se é um profeta, se é um apóstolo, que está distorcendo a palavra de Deus, que é o que acontece hoje. Eu oro muito a Deus para que Deus possa levantar muitos apologistas, principalmente aqui em Moçambique. Nós precisamos de grandes apologistas, precisamos de pessoas que se posicionem, porque a fé está sendo atacada não só apenas dentro, mas também fora da igreja. Não apenas fora, mas também dentro da igreja. É isso que eu queria dizer. Exato. O amado pastor aqui trouxe um assunto muito importante quando ele disse: eu não gosto que me chamem de religioso, eu gosto que me chamem de cristão, porque o termo religioso, o termo religião é uma palavra que vem do latim que se diz religion, ou seja, de onde vem a palavra religião. A ideia da religião significa religar. A palavra religião significa religar, Exato. ou seja, ligar novamente, que é a ideia de ligar novamente o homem perdido juntamente com Cristo. Mas muitos apologistas entendem que essa palavra não combina com o cristianismo. Por quê? Porque a ideia da religião é a ideia do esforço humano, é a ideia das obras humanas, das tentativas humanas de querer alcançar a Deus. E muita gente hoje, principalmente aqui em Moçambique, muita gente está atrás da verdade. Muita gente está atrás de conhecer a Deus. Porém, ao invés de conhecer a Deus como devia ser, os pastores, os apóstolos, os profetas, ao invés de pregar a palavra de Deus como está escrita, ao invés de pregar a palavra de Deus como ela é, eles criam doutrinas, criam regras para ensinar esses crentes, ensinar essas pessoas que querem conhecer a Deus a seguir essas regras, como se essas regras trouxessem a salvação, como se essas regras levassem as pessoas para o céu. Essa é a ideia da religião, tentar ligar o ser humano, ligar a pessoa perdida, ligar o pecador a Cristo. Mas essas tentativas sempre têm sido falhadas. Aliás, Jesus disse que isso não ia funcionar. Jesus já atacou a religião. Jesus o inimigo do Cristo, o inimigo de Jesus na altura em que Jesus, há 2000 anos atrás, quando Jesus pregava o evangelho, o grande inimigo, o grande opositor que Jesus teve que enfrentar são os religiosos. São as pessoas que criam regras
e fazem com que essas regras sejam seguidas. Querem que as pessoas sigam essas regras para alcançar a salvação. Então, o grande inimigo do cristianismo é a religião. Muito bem. Estamos a ouvir aqui que o grande inimigo do cristianismo é a religião. E eu gostava que o pastor Vilanculo, não é, comentasse um bocadinho em torno disto, porque há gente que faz muita confusão em ser cristão e em ser religioso. Dizia até mesmo na sua introdução aqui que não é muito religioso, mas sim é alguém que serve a Deus, é alguém que está para obrar para os céus. Eu gostaria também de saber de si, até onde vai a autoridade espiritual de um pastor para com os seus fiéis? Muito bem, eu fico feliz de ouvir os mais jovens, os mais novos, elogiar, não é, a minha introdução. Fico muito feliz. Eu estava quase mesmo para entender a sua pergunta. Eu gosto de perguntar 2 vezes, para também dar aquilo que vale. Exato. Ouvir, mas eu quero ouvir bem. Até que ponto, não é, a autoridade de um pastor, de um líder, de um profeta vai com relação aos seus fiéis? Até que ponto o seu pastor pode dizer isto sim, isto não? Estamos a falar aqui de paternidade espiritual, não é? Onde você é pai na fé de um fiel, de um crente. Até que ponto você pode mandar, pode exercer uma autoridade diante desta pessoa sendo um pai, não é? E também gostava que comentasse um bocadinho aqui, do ataque, acerca do ataque religiosidade, não é? Que é o grande inimigo do cristianismo, como ouvimos aqui do apologista Delso Covela. Mateus 23:11. Podes ler para mim? Só um versículo. 23:11. Vamos lá. Então, o líder é para servir, como o meu amado aqui falou. Diz assim, no livro de Mateus 23:11: o maior dentre vós será o vosso servo. É isso. O maior será o vosso servo. Então, o pastor, o líder, evangelista, a quem está a liderar a igreja, uma congregação, é para servir. Mas é preciso que busque o Espírito Santo para você liderar a igreja. Ensinar a verdade, não competição que tem acontecido. Não deve haver competição em momento algum. Aí que está. Conhecer a verdade liberta o homem. Mas quem pode levar este conhecimento ao povo? É o pastor, é o líder. O pastor é o líder. Pronto, vamos falar. É o líder. Exato. O servo. Conhecer a verdade liberta o homem. Mas é preciso que o pastor, o líder, seja preparado para transportar este conhecimento ao povo. Agora, há problemas nas nossas igrejas que já inverteram os papéis. Exatamente. A falta do conhecimento é um dos fatos que cria problemas. Hoje em dia, muitos líderes, pouco conhecimento está lá. Então, ele pratica a crença e religião. Quer dizer, mistura certas coisas por falta do conhecimento. Não é possível, querida, você estar aqui a apresentar-se, sentar aí na preparação para lidar com as pessoas. Exato. Não é possível um líder, evangelista, ou um profeta, ou um pastor, estar ali, sem que passe a preparação. É claro que há uma chamada, nós sabemos. As chamadas, o Efésios fala isso, outros foram chamados para isso, mas se você foi chamado para tal, é preciso que procura estar sentado em passar da preparação. Para não ter muitas dificuldades, para levar este povo para um bom porto. Há quem defende que somente o chamado basta, mas nós olhamos para o livro olhamos para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando ainda era Saul, não é? Quando ainda perseguia a igreja de Cristo Jesus, nós percebemos que o apóstolo Paulo foi um homem que estudou, ele passou pelas mãos dos melhores antes de se converter, antes de ele começar a servir aquele que é o verdadeiro Deus. Mas há quem diz que
só o chamado já basta, pastor. Querida, não vale a pena você querer discutir com esse tipo de pessoas. Eu acabei de explicar aqui. Foi chamado, sim, senhor. Você sente que eu fui chamado, foi confiado. Mas você tem que aceitar. Aproximar o evangelista. Aqui, não é preciso que todos nós vamos à teologia, mas é boa coisa é ir à teologia. Mas se um grupinho, né, vem ter consigo, você Exato. já foi uma pessoa formada. Olha, acabei de ser nomeada para ser um obreiro, preciso que me prepare. Você vai preparar. Agora, se a pessoa não foi preparada, é um problema sério. Porque vai fazer as coisas que não convém. Podemos fazer. O Paulo é um problema. Podemos fazer, mas não convém. Então, há certas coisas que nós fizemos, mas não convém. A palavra que nós podemos soltar, mas não convém. A roupa que nós podemos usar, mas não convém. E você está lá a liderar a igreja, é um problema. Mas não basta só portar-se desta forma quando estiver apenas dentro da igreja? Ter um modelo cristão dentro da igreja. Sim. E quando está em casa, a Bíblia diz que você já está selada. Os líderes já estão selados. Está dentro, está fora. Você tem um selo. Onde eu passo? Pastor Vilanculo, eu nem conheço. A irmã X, pronto, toda a gente, nós temos um selo. Agora, isso chamamos de teologia, né? Na teologia. Agora, quando está na igreja, você é um crente, isto é um problema sério. Talvez os religiosos podem fazer isso. Talvez, eu não digo que os religiosos fazem, talvez. Exato. Mas não pode haver essa... Um crente é um crente, um servo é um servo. Na estrada, no machibombo, no comboio, és um líder. Pergunta, quem sou eu aqui onde estou? Pastor Vilanculo está a dizer que na sua igreja não rege nenhum protocolo para além dos obreiros que estão ali para dar uma mão. Não há. Será que quando alguém liga para ter atendimento, ter um conselho com o pastor Vilanculo, não tem que passar por demasiadas pessoas que ainda o colocam na espera ou tem que ir lá com uma oferta? Como é que é feito? Graças a Deus, a Assembleia de Deus, no Bairro Magudo, limou-me isto. Graças a Deus. Talvez eu fiz isso antes de conhecer. Talvez. Antes de conhecer a Cristo. Talvez fiz isso. Já passou por esta situação. Mas a verdade não é isso. Só estão aí os obreiros. Exato. Para me ajudar. Para ajudar a igreja em geral. Chegou aí a irmã, vem aí. Pronto. Pergunta. Pela primeira vez, o que você é, o que você ocupa lá na igreja. Se for uma obreira, logo vão te colocar no seu lugar, seja um pastor, tem aí uma fila dos pastores, não é só para comunicar, porque são pastores. Já está organizada. Sim, são pastores. Nós temos que estarmos ali para comunicarmos isto, aquilo. Não tem nada a ver, pode ficar atrás, pode ficar colar, não há problema. Jesus veio para quebrar essa barreira, querida. Jesus veio para quebrar isso. Por que há cruz? Cruz é porque estava dividido isto. E Jesus veio, quebrou. Então ele não é isto, aquilo. É que ficam os fundistas aí, ficam os bispos. Conhecer a verdade liberta o homem. É preciso que os líderes vamos no terreno. Há uma pergunta que você fizeste aqui, o outro homem. O que você pode fazer ao seu líder? Tendo em conta que está diante de uma autoridade Exatamente, espiritual. é uma pergunta tão forte. Nós temos uma tarefa para os nossos, porque muitos da minha idade para trás não tiveram esta oportunidade de estudar, de estar aí sentado. Mas nós devemos mostrarmos com carinho e a sabedoria. Buscai em primeiro lugar, Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o seu reino, todas as coisas serão acrescentadas. Se o seu pastor, você está a ver com o meu pastor, desculpa, está a falhar. Desculpa essa palavra. Você o meu pastor está nu. Precisa de uma repreensão. Procura o meio possível de você cobrir o seu pastor. Que é buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, depois Pastor Vilanculo, estamos aqui a falar bonito porque é bíblico. Nós bem sabemos que nos dias atuais, quando você olha, por exemplo, eu sou liderada pelo pastor Vilanculo e eu percebo que o pastor Vilanculo está batido em pecado. Esta palavra
não é? Está metido em algumas situações em que, ao invés de eu procurar uma pessoa idónea para falar sobre isto, para de modo que chame a atenção o pastor Vilanculos, eu, Flora, vou comentar com uma outra irmã e a outra irmã vai comentar com uma outra irmã e vão achar, e não só, esta reputação do próprio pastor vai ficar manchada, não é? Estamos a falar dos próprios fiéis, por isso que eu perguntava, de que forma deve ser chamada a atenção? De que forma pode-se defender a fé, mesmo sabendo que este é o seu líder espiritual? Mas é a pessoa que está lá dentro a distorcer aquela que é a verdade bíblica. Certo. Busca em primeiro lugar o reino do Senhor, todas as coisas serão acrescentadas. Nada de comentário com a primeira, segunda, terceira, quarta pessoa, porque vai a chegar já o pastor supremo, já foi. Isso já aconteceu comigo. Quando eu concluí o meu curso ministerial, pronto, eu fui sentar. Foi muito atacado. Foi sentar com o meu bispo. Conversei. Eu gostaria que isso se poder. Eu gostaria que isso deveria. Pronto, certas coisas ele aceitou, certas não. Mas não é preciso comentar. Muito bem. Obrigada, pastor Vilanculo. Estamos aqui a aprender. Olha, deixa-me dizer que, infelizmente, o Kaká não pôde estar aqui conosco nesta edição da segunda-feira. Teve aí alguns imprevistos, não é? Teve alguns imprevistos e assim não conseguiu, não pôde comparecer para esta primeira edição da semana, mas acredito que ele vai conseguir resolver estes pequenos entretatos. Voltando aqui para o evangelista, estamos aqui a falar de protocolos e responsabilidades na atuação dos líderes religiosos. Esta é uma pergunta que não quer se calar, evangelista Samson. É uma questão que não quer se calar porque está a acontecer demasiado em muitas das igrejas, não é? As igrejas atuais hoje em dia. Olhamos para um pastor, olhamos para um profeta, não achamos a diferença entre ser um pastor e um presidente. Onde falava também na sua introdução que já visitou alguma igreja, foi recebido com toda aquela pompa e circunstância, foi honrado de uma certa forma. Não que isto seja errado, não é? Se calhar é a doutrina que eles adotaram dentro da igreja para honrar os homens de Deus. Nós olhamos para que quando nós vamos visitar estas igrejas, estendem lá o tapete vermelho, como se estivesse a descer um Deus, não é? Coloca-se lá uma e outra coisa. Gente, o que está a acontecer verdadeiramente? Será que a palavra de Deus em algum momento ficou esquecida, ficou no esquecimento, porque não está mais a se adorar o verdadeiro Deus, mas está a se adorar o homem? E onde estas duas coisas podem estar ligadas? Como é que estas duas coisas podem se repelir? E o mais importante, evangelista Samson, esta questão de termos que pagar, esta questão, uma coisa é você agradecer após ter um atendimento com um pastor, com um evangelista, com um profeta. Esta questão de você ter barreiras para falar com o teu líder. O que está a acontecer? Será que está escrito na Bíblia? Prova-nos com uma base bíblica. É onde está escrito que para você falar com o seu líder religioso é importante que você vá lá com uma oferta, é importante que você passe por certas dificuldades, sendo que vocês são da mesma igreja, são da mesma congregação. Muito obrigado pela questão que me colocou. A igreja deve ser evangelizada novamente, partindo dentro da igreja. Deve começar-se uma re-evangelização dentro da igreja. Escuta, o meu colega do painel, o apologista, disse uma coisa. Disse, as pessoas que mais Jesus combateu, atacou, foram os fariseus. Eu quero concordar e substanciar isso aí, à luz da sã doutrina, Exato. à luz da palavra de Deus. Quando Jesus Cristo estava para ser solto, outrora, por Herodes, estava Barabás e Jesus. Perguntaram ao povo, entre Barabás e Jesus, em quem vocês preferem ser solto? Sabe o que o povo disse? Disse que prefere Barabás. Sabe quem foram as primeiras pessoas a dizer Barabás? Os fariseus, os doutores da lei.
foram os primeiros a crucificar, a perseguir a Jesus. Repara todo o historial do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quem perseguia ele? Não é o povo, eram os doutores da lei. Então, dentro do corpo de Cristo, da igreja, existem infiltrados, que são muitos. Exato. Apóstolos falsos estão lá, profetas, evangelistas, E estes missionários. fazem parte do Estado. Fazem parte da igreja Evangelistas lá dentro. podem. Estes fazem parte do Estado. Os infiltrados. São muitos que têm cargos dentro da igreja, mas também têm responsabilidade fora da igreja. Muito bem. Está a perceber, né? Estão para subvencionar a igreja. Estão num sistema. Mesmo estando na igreja, ele é do sistema. Percebes? Exato. Então, o que está a acontecer aqui? As pessoas que mais atacavam a Jesus Cristo, perseguiam a Jesus Cristo, eram os próprios fariseus, doutores da lei, que tinham a obrigação de instruir o povo, ensinar o povo a Torá, ou a palavra do eterno Deus. Mas em vez de ensinar a palavra de Deus, eles mesmos, por que Jesus disse assim? Escuta, faz o que eles vos ensinam, mas não façam o modo deles de viver. O que eles falam, sigo, mas o modo de viver deles não faço. Porque eles impediam o povo de entrar para o caminho santo. Eles não entravam e também impediam o povo de entrar para aquele caminho. Então, as pessoas que bombardeiam o corpo de Cristo são pessoas que supostamente estão conosco, mas não estão conosco. É o evangelista que está a dizer. São os infiltrados. Estão dentro, mas não estão dentro da igreja. Não estão dentro da igreja. Estão para destruir a igreja. Com certeza. Estão para criar contento. Mas como é que se pode perceber que existem este tipo de pessoa dentro da igreja? Tem uma coisa que meu pastor Vilanculos falou, é interessante. É preciso buscar o Espírito Santo de Deus. Não existe ministério sem o Espírito Santo. 16:8 de João diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá, powerful isso, o homem Exato. do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que faz uma obra sobrenatural, poderosa, gloriosa e eficaz. O Espírito Santo é que vai fazer identificar-se, ser um líder consagrado, presta atenção, não pelos homens. Exato. Existe consagração humana, existe consagração espiritual do próprio Deus que te consagrou. A Bíblia no livro de Jeremias 1, capítulo 1, diz que para Jeremias, eu te conheço antes que estivesse no ventre da tua mãe, e eu te consagrei, te separei às nações como profeta. Há que você fazer teologia, você ser consagrado por os homens, Exato. mas não é teu chamado, vais ter problemas terríveis ali. Exato. Porque não é tua Quem praia. é consagrado na teologia sendo que não tem Mas não chamado? tens o chamado ministerial. Exato. Vai ter problemas esta problemas terríveis. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Escuta, todos que lideram devem saber de uma coisa. Exato. O trabalho mais difícil para fazer é a obra de Deus. E a obra de Deus não é para você brincar, é para trabalhar para o reino. E é a coisa que o diabo mais ataca, porque sabe, isto aqui vai levar as pessoas até Cristo. Escuta, quando a pessoa pode fazer teologia, mas se o DNA dele não for chamado para esse chamado, não vai ter êxito, não vai ter uma resposta satisfatória, porque não está inclinado para aquilo. A Bíblia diz uma coisa: tem 3 ministérios. Ok. Em 1 de Coríntios capítulo 12 fala dos ministérios da cura. Em Romanos capítulo 12 fala dos ministérios das motivações. E no livro de Éfeso capítulo 4 de 10 em diante fala dos ministérios governamentais. Então, nós devemos saber uma coisa: se Deus não te chamou para a obra dele, se
se ausenta. Estudar, podes fazer estudo de teologia, é bom. Porque Paulo disse para Timóteo... Nós sabemos, evangelista, que muitos até fazem estes cursos, mas para abrir igrejas, não só também para ganhar dinheiro por conta disto. Exatamente. Tá Alguns abandonam os seus líderes e vão abrir as suas próprias igrejas. Muitos fazem isso porque querem mostrar no sítio X, plano X, isso, mas não tem chamado. Em vez de ajudar, estará a matar. Porque vida, escuta, Exato. Vida tem que vir do ministro para o povo. Exato. Vida tem que vir do aquele que adora. Chega, canta lá. Primeiro ele tem que ter vida para transmitir vida para o povo. Oh, glória a Deus. Powerful. Escuta, qualquer ministro que sobe no altar de Deus, Exato. que não está consagrado, não tem uma vida de consagração a Deus, quando sobe no altar para pregar, em vez de escuta, as pessoas se arrependerem do pecado da ambuia, do embuio, da mentira, da masturbação, Exato. do roubo, do engano, do egoísmo, as pessoas vão aumentar, ser ladrões, prostitutos, bandidos, uma igreja corrupta. E o principal corrupto é o líder da igreja. Olha, desde Gênesis e Apocalipse, nós não encontramos líderes que, para eles instruir alguém que quer um aconselhamento, tem que pagar. Palhaçadas, brincadeira de mau gosto. É uma palhaçada, evangelista. Escuta, o irmão disse que nós fomos chamados para poder estar em defesa. Eu, Samson, fui chamado para estar em defesa do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 16. A mim me foi imposto em defesa do Evangelho. Porque o Evangelho está sendo o quê? Corrompido. Estão a fazer boladas com o Evangelho. Ei, Pedro falou de que estão a fazer falaram boladas. de vocês negócio. Está a afirmarem esta Bolada, é negócio. Como é que eu cobro alguém para alguém pregar? Para alguém ir pregar, cobra-se, tem um cachê. Para alguém ser atendido. Sim! Existe um cachê. São palhaçadas. São uma vergonha autêntica. São pessoas não regeneradas, que não têm o Espírito Santo de Deus, não nasceram de Deus, provavelmente nunca irão nascer de Deus. Aquele que nasce de Deus, disse meu pai, tem o selo do Espírito, é embaixador de Cristo. Aonde ele vai? Ele carrega aquele DNA. Exato. Não vai burlar para poder atender. Eu passar tempos para ser atendido com um homem pecador como o seu, só foi dado a graça de estar ali. É pecador também. É um miserável pecador como eu. Somos miseráveis pecadores, porque Deus deu a graça, ou foi o diabo que lhe deu a graça de estar ali. Exato. Se cobra, não é Deus que lhe colocou ali. Não é. Paulo disse o Evangelho, recebi de graça, dá de graça o Evangelho. Muito bem. E para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um aconselhamento, existe primeira estrela de atendimento, existe segunda estrela, a terceira estrela, são escadas de dinheiro. Essas São estrelas negócio. representam uma escala de dinheiro. Minha irmã, não me chama a mim para uma igreja que essa igreja vive de esquema. Eu vou bombardear, porque a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. Eu sou representante de Deus na terra, não para fazer palhaçada. Muito bem, ouvimos aqui do evangelista E Samson. outra coisa que eu quero falar aqui para o povo de Deus é o Tenha seguinte. bondade. Se o teu pastor está a embuelar, você vê, está a embuelar. Se o teu pastor está a desviar fundos, procura, a Bíblia diz que a fé que opera em amor. Vai em amor falar com ele. Tem pastores que para você falar com ele, eles não aceitam. Mas por que razão? Criam barreira. O que ele falou, basta. Ele não quer ser contrariado. Mas nós ouvimos aqui do pastor Vilanculo que é importante ter pessoas que cooperam na visão da igreja. Concordo plenamente. A visão tem que ser cooperada. Porque nós somos cooperadores da obra de Deus, participantes. Mas já que este líder aqui, por causa da vanglória, orgulho,
Pode ele não querer ouvir. Dizer, oh, já tudo bem, entendi que te despachar. Mas ele ainda quer viver assim. Ele sabe que benefícios que ele tem através daquilo ali. Ele sabe por quê. Ele curga a barreira de pessoas não lhe cigarem para entender isso, tem que ser isso. Ah, guerreiro, mas o pastor. Ele sabe, este aqui quando vem trazer lâmina aqui. Esse aqui já vem contra mim. E põe pessoas a olhar a ti como um fariseu. Enquanto o fariseu ele. Te olham como inimigo na igreja por causa da verdade que você está a trazer lá. Muito bem. Só para concluir meu fio de pensamento. Muito bem. Toda pessoa que cobra para ser atendido ao aconselhamento é ladrão, é mafioso, é bandido. Evangelista. Toda pessoa que cobrar para atender, tem um atender a igreja, precisa ter entendimento. Me mostra lá onde Moisés ele atendia pessoas que cobravam dinheiro. Jesus, o capitão da salvação, Senhor dos senhores, mostra-me lá onde Jesus atendeu, cobrou pessoas. Paulo, o maior doutrinário, juntarem todos os apóstolos que existem hoje em dia, não chegam aos pés do apóstolo Paulo. Mostra-me lá onde Paulo ele cobrou. As pessoas sabem fazer o quê? Davam mesmo sem Paulo servir, porque Paulo servia. O céu conectava com Paulo. Havia o Espírito de Deus. Servir já traz a bondade de Deus para este servo. Sabe o que disse Jesus outrora? Aquele que me serve, o Pai, o honrará. Deus te honra. Mesmo você estar em que situação e circunstância, você não falar com homens. Deus move pessoas a trazer. Epa, desculpa, não sei, estou a trazer isso. Pela conexão e intimidade que você tem com Deus. Muito obrigada, evangelista, por esta explanação bem ampla. Ele disse que os homens de Deus que cobram para pregar são ladrões. E eu nem sabia que existem estrelas. Existem dimensões. Ei, gente, estamos a descobrir muita coisa aqui. Olha, já a saia já começou aqui a apertar. Existem escalões de estrela para ter atendimento com o seu pastor. Olha.